Imagina a seguinte situação: você é um estudante de segurança da informação, curioso, dedicado, você baixa uma ferramenta nova, roda um script num servidor ali que você encontrou que parecia estar dando sopa, só para ver como é que funciona, para ver se funciona. Talvez você até baixe uma base de dados antiga que vazou na internet para analisar as senhas. Você não roubou dinheiro, não derrubou site, não fez mal a ninguém, você só queria aprender. Agora vamos lá, corta essa cena, vamos lá para 6 meses depois. A Polícia Federal bate na sua porta às 6 da manhã. Ainda às 6 da manhã para piorar, com mandado de busca e apreensão. Levam seu computador, seu celular, de repente você já não é mais um estudante curioso. Por o Estado, você pode ser enquadrado como um criminoso com pena de reclusão. Parece exagero? Parece roteiro de série? Pois é. Mas no Brasil de hoje, com as leis atuais, essa linha entre o pesquisador e o criminoso ficou muito, mas muito tênue. E é sobre esse campo minado que a gente vai caminhar hoje. Então pegue seu cafezinho, que a gente vai ter uma aula sobre direito penal para hackers éticos, profissionais de cibersegurança. E quem mais tiver interesse em aprender sobre esse tema. Mas vamos lá, pessoal, tudo certo? Eu sou Igor Doin, você já deve me conhecer. Se não, me segue aí, tem vários conteúdos que você pode se interessar também. E nesse vídeo eu quero fazer um mergulho nesse mundo jurídico, tá? Normalmente eu falo muito da parte técnica ou parte de segurança, mas eu quero fazer esse mergulho jurídico. Eu já estou querendo fazer esse vídeo já tem algumas semanas, porque eu ando estudando profundamente a legislação de crimes cibernéticos no Brasil, até por conta da pós-graduação que eu estou terminando, eu percebi uma coisa assustadora. Muita gente boa, gente da nossa comunidade, está correndo riscos gravíssimos por pura ingenuidade. Tá? A gente costuma focar muito na técnica, qual exploit usar, como configurar o ambiente, como burlar o firewall, mas a gente esquece que por trás do teclado existe um CPF. E esse CPF, ele responde às leis brasileiras. Então, prepara o café, senta confortável, porque hoje a gente vai sair do terminal e entrar no tribunal. Ai, que piada ruim, mas eu tenho outra para contar depois. E eu vou te explicar como que a lei brasileira vê o hacker ético e principalmente como que você pode blindar a sua carreira para não ter problemas sérios no futuro. Belezinha? Bom, vamos lá. Vamos dividir essa conversa em 5 pontos cruciais que separam o profissional do amador. Eu pensei bastante como que eu vou dividir esses 5 pontos, tá? O último, o quinto, é importantíssimo e é o mais frequente. Eu pensei em começar por ele, mas eu tenho que começar pelo começo, né? Desde como, assim, surgiu as primeiras leis e, sabe? Fazer uma cronologia real. Então, assim, fica até o final, pô. Eu sei que você está acostumado a ver vídeo só de 30 segundos, 1 minuto, mas vamos forçar aí para você aprender aqui um pouco sobre... Começando com o fim da era da inocência, né? E a gambiarra legislativa que foi feita. A primeira coisa que você precisa entender, então, é essa evolução histórica, né? Nos anos 90, começo dos anos 2000, era um velho oeste quando o assunto é legislação para a internet. Não tinha lei específica. O cara invadiu o sistema de um banco e o juiz não sabia o que fazer. Era tratado como um furto mediante fraude ou às vezes nem dava em nada, porque o Código Penal de 1940 não previa bits e bytes. Mas isso mudou em 2012 e, infelizmente, foi pelos motivos errados, porque foi quando nasceu a famosa Lei Carolina Dickmann, tá? E vamos ser muito sinceros aqui, vocês sabem que eu sou bem sincero e transparente. Essa lei ela foi criada no calor do momento, baseada puramente no clamor popular, porque uma atriz famosa teve fotos íntimas vazadas. O Congresso, pressionado pela mídia, sem consultar especialistas técnicos de verdade, correu para aprovar qualquer coisa para dar uma resposta à sociedade. Isso acontece bastante. E o mais irônico, o que aconteceu com a atriz na prática foi uma extorsão. Os criminosos pediram dinheiro para não vazar fotos, né? Quem conhece a história sabe, ela deixou um computador numa assistência, os caras tiveram acesso aos arquivos e encontraram as fotos e extorquiram ela. E o ponto é esse, o Código Penal já previa o crime de extorsão, não precisava de uma lei nova para prender aqueles caras, mas criaram a lei mesmo assim. E como foi feito às pressas por gente que mal sabia ligar um computador, o texto ficou cheio de buracos, tá? E são vários buracos e vários problemas, tá? O maior problema técnico dessa lei foi a definição de invasão, tá? Invasão é um dispositivo informático. O que é um dispositivo informático também? É um computador, é um celular, é um site, um banco de dados, enfim. Mas vamos no maior buraco.
O texto original, ele exigia... presta bem atenção, porque eu não vou colocar slide aqui nem nada, porque eu quero que essa aula seja mais como uma conversa, tá? Então, presta atenção. O texto original, ele exigia a violação indevida do mecanismo de segurança, tá? Violação indevida do mecanismo de segurança. Então, tinha que existir um mecanismo de segurança. Então, isso criou uma aberração jurídica. Por quê? Basicamente, a lei dizia o quê? Se o sistema tem senha e você quebra a senha, é crime. Mecanismo de segurança pode ser outra coisa, mas eu estou simplificando. Então, ou seja, se o administrador do sistema for incompetente, deixar o servidor aberto, sem senha, e você entrar, tecnicamente, pela letra fria da lei, não era crime, porque não houve violação de mecanismo de segurança. Perceberam um absurdo? A lei protegia o sistema trancado, mas deixava o sistema destrancado, um limbo. E essa confusão durou anos, até que o jogo virou de verdade. Em 2021, poucos anos atrás, eu diria, com a lei 14.155, tá? 155. Essa lei nova, ela veio para tampar esses buracos e endureceu tudo, tá? A pena para invasão, que antes era uma piada, era uma detenção leve, saltou para reclusão de 1 a 4 anos, se não me engano. E se você tiver dados, ou seja, fizer o dump ali, o download, ler e-mails, etc., a pena sobe para 2 a 5 anos. E hoje os juízes já não caem mais naquela conversa de não tinha senha, né? A interpretação mudou para expectativa de privacidade. Ou seja, a porta aberta não é convite para entrar. Então, aquele argumento de, o administrador não protegeu, não existe, tá? Segundo ponto, a Convenção de Budapeste e o perigo das ferramentas de duplo uso, tá? Isso aqui é muito importante, muito frequente, muita gente deve cair nisso também, tá? A coisa fica muito complicada tecnicamente aqui, porque, assim, recentemente o Brasil aderiu à Convenção de Budapeste. Para quem não sabe, esse é o tratado internacional mais importante do mundo no combate ao cybercrime. E isso é ótimo para pegar criminoso, mas trouxe uma dor de cabeça gigante para a nossa comunidade por conta do polêmico artigo 6. Esse artigo fala sobre o abuso de dispositivos. Basicamente, ele instrui os países a criminalizarem a produção, venda, distribuição até posse de ferramentas projetadas para cometer crimes cibernéticos. Ai, ai, ai. E aqui que entra o conceito de, em inglês, dual use tools. Em português eu chamaria de faca de dois legumes, tá? Que são ferramentas assim que, né, por exemplo, um pé de cabra, né? Por exemplo, na mão de um bombeiro serve para salvar vidas, né? Alguém preso em umas ferragens. Na mão de um bandido serve para arrombar um cofre, né? Então a ferramenta é a mesma, o que muda é a intenção, tá? Uma faca na mão de um sushi man serve para cortar sushi, na mão de um criminoso, né? Agora, no mundo digital, por exemplo, o Metasploit, o Burp Suite, ou até aquele script que você escreveu em Python para testar uma força bruta, são exatamente isso, são pés de cabra digitais, né? A lei diz que criar ou distribuir software com o intuito de permitir a prática de crimes é ilegal. Aí você me pergunta, Igor, então, ter o Kali Linux instalado no meu computador virou crime? Ter um Flipper Zero na mochila vai me levar para cadeia? Calma. Porque o Brasil, felizmente, fez uma reserva, né? uma observação legal ao assinar o tratado. Na nossa legislação, ela exige o dolo específico, ou seja, não basta ter a ferramenta. A acusação precisa provar que você tinha intenção de usá-la para o mal. Mas, e esse é um grande mas, né? Como é que isso funciona na vida real, na hora que a polícia bate na sua porta? E o problema é a inversão do ônus da prova na prática. Imagine que seu computador foi apreendido numa investigação. O perito ali ele vai abrir sua máquina e encontrar uma pasta cheia de malware, trojans, scripts de invasão e ferramentas de pentest. Para um delegado, aquilo não é uma área técnica, né? Não é perdão, pro delegado aquilo não é uma ferramenta técnica de proteção, melhor dizendo, né? Porque o cara ele não é da área técnica, ele não entende, então para ele aquilo é arma, aquilo ali é um arsenal de guerra, né? Aquilo ali parece ser coisa de criminoso. Quem que guarda um monte de malware? Quem que guarda um monte de malware no computador, né? Não tem sentido pro delegado, né? O cara, né? E se você não tiver como provar documentalmente que aquilo é para estudo, para pesquisa acadêmica, um trabalho autorizado, com um contrato assinado, você fica numa posição muito frágil, né? Então, assim, a linha tênue entre pesquisador de segurança e cybercriminoso vira fumaça. E cuidado com o que você posta também, porque, assim,
Publicar uma prova de conceito, né, uma POC no GitHub com fins educativos é uma coisa. Agora, vender uma ferramenta num fórum underground, empacotada, pronta para uso, né, a gente chama de weaponized, ela pode ser enquadrada como facilitação de crime, tá? E tem mais um detalhe que derruba muita gente esperta, que pensa que é esperta, né? A cooperação internacional. A Convenção de Budapeste, ela criou uma via expressa de uma rede, né, 24/7 ali entre os países signatários. Então sempre tem alguém na linha para falar com os países quando o assunto é cibersegurança. Então sabe aquela lenda urbana de, vou usar uma VPN, então vou passar por um servidor na Rússia ou no leste europeu e a lei brasileira não me pega. Esquece, amigo. Esse papo é coisa de filme lá dos anos 90, tá? Porque hoje a troca de logs e provas digitais entre as polícias federais do mundo é muito mais rápida, tá? Se você tá no Brasil e atacar um servidor nos Estados Unidos ou na Europa, sei lá, a promotoria de lá pode acionar daqui e, enfim, você não tem mais como se esconder. Tem gente que, principalmente na área, gosta de usar o Proton Mail. Eu uso o e-mail do Proton, então estou seguro, eles não guardam nada. Tá bom, amigo, tá bom. Eu não vou nem entrar muito nesse ponto, tá bom? Mas, por exemplo, se o governo, acho que da Suíça, né, exigir os dados do seu e-mail, e-mails que você tem, e-mails que você excluiu, etc., eles são obrigados a fornecer. Mas eles não têm esses dados, eles não guardam, eles me falaram que não guardam. Tá bom, mas já tem casos, e você pode procurar aí no Google de situações que a justiça pediu e eles forneceram os dados de algumas pessoas, alguns ativistas, etc. Procura aí que você vai ver. Então já tem histórico deles entregando os rastros digitais de quem usa Proton Mail. Mas isso é na Suíça, eu sou um brasileiro, ninguém liga pra mim aqui. Mas se o governo brasileiro falar, esse fulano aqui, olha, ele tá enganando centenas de idosos com um golpe aqui, né, e eu quero acesso ao e-mail dele, manda aí pra mim, o pessoal da Suíça vai pedir, Proton Mail vai mandar, e vai mandar pra Suíça, a Suíça vai mandar pro Brasil por conta do Tratado de Budapeste, entendeu? Então, assim, seus pacotes, os dados viajam o mundo, mas o seu CPF é aqui, sujeito à lei brasileira. Então, isso é um grande mito que a gente está desmistificando aqui. Agora, o terceiro ponto, o SINT, LGPD e a armadilha do dado público, tá? Esse é o terceiro ponto onde a maioria dos profissionais trava, ou pior, ignora o risco. A gente adora fazer um OSINT, né? A inteligência de fontes abertas. E a fase é a fase mais emocionante ali do reconhecimento, né? Investigar a empresa, vasculhar o LinkedIn, cruzar dados de redes sociais, descobrir e-mail do diretor, padrão de senhas. A gente se sente um verdadeiro Sherlock Holmes ali, né? Só que aí que entra o balde de água fria chamado LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Ela exige algumas coisas, ela tem algumas definições. Eu vou falar de alguma delas aqui, tá? É imprescindível que se conheça ela melhor, tá? Mas, enfim, eu quero voltar aqui pro direito penal. Direito penal também não, né? A privacidade, mas enfim, não vou me mergulhar tanto na LGPD, mas o ponto é o seguinte, tem um mito gigantesco na nossa área, que é o seguinte, que se tá na internet é público, então eu posso usar. Galera, juridicamente, isso tá errado porque a LGPD protege o dado pessoal, tá? Então, independente de onde ele esteja. O fato de ter uma pessoa no LinkedIn que tem um perfil aberto, no Instagram, tá tudo aberto, não te dá carta branca, né? Autorização para coletar, armazenar, estruturar e criar, por exemplo, um dossiê sobre a vida dela. Para a lei, isso se chama tratamento de dados, tá? Enfim, tem algumas denominações legais, mas isso aí é o tratamento de dados. Então, por exemplo, quando você roda um script para fazer o scrapping, né, do LinkedIn de todos os funcionários de uma empresa alvo para preparar um ataque de engenharia social, por exemplo, você está realizando tratamento massivo de dados pessoais. E para fazer isso legalmente, você precisa de uma base legal, né? E objetivo claro que eles chamam, não lembro, não é propósito definido, algo assim. Então, se você foi contratado, por exemplo, pela empresa para fazer um pentest, aí sim você está protegido pelo contrato, né? A base legal é a execução do contrato ou o legítimo interesse da própria empresa de testar a segurança dela. Agora, se você faz isso por conta própria, só para testar, para criar um banco de dados pessoal, aí você está violando a privacidade e a lei e pode ser multado pesadamente. E aí que vem o alerta vermelho, o ponto que pode transformar a sua curiosidade em ficha criminal, tá? As bases de dados vazadas, né? Os data leaks. É muito comum na comunidade de segurança a gente baixar aqueles arquivos de vazamentos gigantes, né? Vocês sabem, né?
vazamentos do Serasa, LinkedIn, etc. Só para, sei lá, analisar padrões, verificar se a minha senha vazou, enfim. Mas muito cuidado com isso. Por quê? Porque juridicamente a origem desses dados é ilícita. Ah, vá, você sabe que é ilícita porque foi roubado do LinkedIn de uma coisa. Então, a origem é ilícita. E esses dados eles foram furtados, correto? Então, eles são um produto de crime, correto? E o artigo 180 do Código Penal define o crime de receptação. Adquirir, receber, transportar, conduzir, acho que ocultar também, para você tirar proveito próprio ou para outra pessoa, sabendo que isso é produto do crime, é o crime. É isso, não tem segredo. Você está pegando... acho que é a mesma coisa de você comprar um celular roubado. Você sabe que foi roubado, você está comprando, enfim. Tá? Então, assim, imagina você ter gigabytes de dados pessoais roubados, CPFs, endereços, senhas do seu HD, né? Sem uma justificativa de pesquisa acadêmica formalizada ou um contrato de trabalho muito claro. É um risco muito desnecessário, né? Um delegado pode olhar para o seu HD cheio de dados vazados e não ver como um pesquisador analisando senhas, mas sim um criminoso receptando dados roubados para aplicar golpes. Então, assim, a linha entre threat intelligence, inteligência de ameaças, e receptação de dados é a formalização da sua atividade. Então, não seja um acumulador digital de crimes alheios, beleza? Quarto ponto. Engenharia social e o limite intransponível da falsa identidade. A gente tem um limite intransponível, você sabe qual é? Olha só. Vamos entender um pouco disso, porque a engenharia social é a parte, eu diria, mais artística do hacking, né? Que muitos profissionais de Reddit adoram essa fase, né? Seja mandar um phishing simulando seu RH, fazer um vishing, né? Uma ligação fingindo ser o suporte técnico, até o physical pen test, que é tentar entrar fisicamente no prédio da empresa. Adrenalina lá em cima, criatividade correndo solta, mas aqui existe um limite jurídico intransponível que derruba até o profissional sênior se ele não prestar atenção, se ele não souber disso, tá? Não é nem questão de atenção. Como é que você vai ter atenção a uma coisa que você não está vendo, não tem capacidade técnica de enxergar, né? Não tem como. O Código Penal tem um crime chamado falsa identidade, né? Presta atenção. Artigo 307. Basicamente, que é se passar por outra pessoa para obter vantagem. Então, quando você finge ser o João do suporte ou técnico do ar-condicionado e tem um contrato assinado pela empresa autorizando isso, ok. Aí você está tecnicamente protegido. A empresa que é vítima dessa mentira autorizou a mentira. Então, o dolo criminal é afastado pelo consentimento do ofendido. Mas, aqui que mora o perigo mortal. A usurpação de função pública, artigo 328. Muitos pentesters, na ânsia de garantir o sucesso da invasão física, pensam, ninguém barra um policial, um fiscal da Receita Federal, então eu vou me vestir de bombeiro, fingir que vou fazer uma vistoria de emergência. Galera, nunca façam isso, em hipótese alguma. Por que isso é tão grave? Porque a empresa que te contratou, seja um banco, uma loja, uma indústria, é uma entidade privada. O CEO dessa empresa pode autorizar você a enganar os porteiros dela, mas o CEO não tem autoridade sobre o Estado brasileiro. Nenhum contrato privado pode te autorizar a cometer um crime contra a fé pública ou contra a administração pública. Se você falsifica um crachá da Polícia Civil, veste uma farda ou se apresenta como um auditor fiscal para entrar num prédio, você está cometendo um crime contra o Estado. E o contrato de pentest vira papel higiênico nessa hora, não vale nada, tá? Vale menos que papel higiênico, tá? E se a polícia de verdade também te pegar fingindo, por exemplo, ser um policial para testar a segurança, você vai preso em flagrante, tá? O delegado não quer saber se o cliente X autorizou, o cliente Y autorizou. Não, porque o cliente ele não é dono da Polícia Federal, do Corpo de Bombeiros, da Receita Federal, etc. E isso vale, é a mesma coisa, né, para o mundo digital. Então, criar um e-mail parecendo ser do Tribunal de Justiça, da Receita Federal, mandar um phishing para os funcionários, né, passando por essas entidades, é um crime. Então, não cruze essa linha nunca. Use disfarces privados, entregador de pizza, técnico de internet, funcionário de limpeza, etc. Mas jamais usurpe o poder do Estado. Essa imunidade do ethical hacking acaba onde começa a autoridade pública. Beleza? Ponto importantíssimo. Agora, vamos lá para quinto e último ponto, a linha tênue entre o bug bounty e a extorsão. Isso aqui acontece muito, tá, pessoal? É clássico dos iniciantes. Às vezes nem de iniciante, gente avançada, tá? Que entende muito da parte técnica e não entende nada da parte penal, jurídica. E é a parte que me deixa mais preocupado, tá?
O cenário é sempre o mesmo. Você está lá navegando, curioso e sem querer, querendo, encontra uma falha crítica. Um SQL injection num e-commerce, sei lá, uma exposição de dados sensíveis num site da prefeitura. Aí o coraçãozinho acelera, você pensa, caramba, descobri um ouro, isso aqui vale muito dinheiro. Aí você na ingenuidade, ou na ganância, ou nos dois, manda aquele e-mail pro dono. Oi, encontrei uma falha grave que expõe seus dados de cliente. Se você me pagar 5 mil reais, eu te conto como arrumar, né? Como que a falha acontece e não vazo nada. Ou então você tenta ser mais sutil. Oi, sou consultor de segurança, encontrei um problema e cobro X para resolver. Galera, porra, pelo amor de Deus, presta atenção nisso. Isso é crime de extorsão puro. Artigo 158 do Código Penal. A lei, ela define extorsão como constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Então, quando você condiciona a entrega da informação ao pagamento, você está criando uma ameaça implícita, você está colocando uma faca no pescoço do empresário. Para o juiz, a mensagem que você passou é a seguinte: pague ou sofra as consequências. E é óbvio que você falou isso, tá? Você teve aula de interpretação de texto? Leia o seu texto sem o olhar da ganância de querer ganhar um dinheiro. Então não importa se a intenção era ajudar ou vender uma consultoria. Se você não tinha um contrato prévio e achou essa falha sem autorização, você já começou errado, já é uma invasão, porque não é uma tentativa de invasão, é uma invasão, você não foi autorizado. Se pedir dinheiro para não divulgar, você acabou de cometer um outro crime, né? Um crime de grave de extorsão. E eu acho que não tem fiança em muitos casos não, tá? Depende, vai falar com o seu advogado. E tem até um termo pejorativo na comunidade para isso, que é o bag bounty, que é o bounty do pedinte, né? De quem fica implorando. É o cara que fica mendigando recompensa onde não foi chamado. A regra de ouro é: achar a falha sem permissão já é risco jurídico. Cobrar por ela, você tá matando sua carreira, sua reputação. E às vezes querendo ir pra cadeia. Qual que é o jeito certo, então? É fazer a divulgação responsável, né? Achou a falha no susto, sem querer querendo? Faz um relatório técnico limpo, profissional, entre em contato com a empresa, né, pelos canais oficiais, reporte a falha de graça, diga assim, olha, eu encontrei isso, aqui está a prova, aqui está como corrigir, faça um bom proveito. Quarto, dê um prazo razoável para eles arrumarem antes de você falar sobre isso publicamente. Se é que você vai fazer isso, eu não recomendo que você faça. Eu entendo que você possa querer ganhar algo, nem que seja um reconhecimento, mas pô, você não faz isso, faz bonito. Mas, Igor, eu vou trabalhar de graça? Muitas vezes sim, é o preço de construir reputação, tá? Mas o que acontece muito é o pagamento por gratidão. As empresas sérias, ao receber um reporte profissional e ético, elas pagam uma recompensa voluntária ou enviam algum brinde como agradecimento. Mas isso tem que vir deles, não pode ser exigido por você, tá? Então, se você quer garantir que vai receber, só casse falhas em empresas que tenham programas oficiais de bug bounty. Plataformas como HackerOne, BugCrowd, Integrity, enfim, lá a regra de jogo é clara. Achou, reportou, recebeu, né? É um porto seguro jurídico. Então, fora disso, nunca condicione a informação ao dinheiro. Nunca transforme a CVE, né, uma vulnerabilidade, num BO, num boletim de ocorrência. Beleza? Que mais? Bom, eu acho que é isso, pessoal. Você pode também, a dica, assim, para finalizar, né? Ter uma carta de alforria. Além, né, depois de tudo isso, como que você se protege? Bom, documentação. Tem ali a sua... como é que o pessoal fala? Get out of jail free card, a carta de saída livre da prisão. Então, se nunca rode um pentest sem um documento assinado pelo dono, diretor da empresa, um C-level, os responsáveis legais pela empresa, ou um procurador, autorizando ali, ó, falando o escopo, o que vai ser testado, a janela de tempo, a origem do ataque, vai ser vinda de qual IP, autorização expressa. Olha, eu autorizo fazer o teste de intrusão, isso aqui funciona assim, assim, assado, enfim, sem isso aí é crime, tá? E a dica de ouro é: guarde os logs, tá? Durante o teste, se um hacker criminoso invadir a empresa de verdade, eu já vi isso acontecendo, não foi uma, duas vezes não, tá? A culpa vai cair em quem? Em você, tá? Então, se você tiver os logs gravados, você pode fazer isso com o script no Linux, você prova, ó, isso aqui foi eu que fiz, isso aqui não, tá? Então, assim, sem isso, putz, vai ficar complicado provar que focinho de porco não é tomada, tá? Então, ser um profissional é isso, saber que tem a lei, você tem que jogar dentro do quadrado, beleza? Mas e aí, você já tinha noção que o buraco era mais embaixo? Já fez alguma dessas coisas? Tipo, escanear uma rede alheia sem saber que podia dar problema?
Me deixa saber nos comentários se você quer que eu traga mais conteúdo sobre essa parte de carreira, legislação, qualquer coisa. Dá um feedback legal aí sobre esse vídeo, qualquer coisa que você queira ver aqui no canal. Sabe que eu respondo todo mundo aqui, beleza? Deixa o like, se inscreve, etc, etc. Tamo junto, até o próximo vídeo.